Bom dia, queridos, bom dia. Como é bom começar a semana na presença do Senhor. Hoje eu quero conversar com vocês uma coisa que há algumas semanas já eu venho meditando, venho refletindo, e eu quero tentar passar para vocês o que Deus me incomodou, o que veio ao meu coração. Eu queria que vocês abrissem Mateus 7. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 23, Mateus 7. Do versículo 21 ao versículo 23. Amém? Um verso muito conhecido, uma passagem muito conhecida que muita gente não gosta de ler. Eu também não, para dizer a verdade, mas foi isso que Deus colocou no meu coração para hoje. Versículo 21 de Mateus 7 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém, queridos? Será que vocês já pararam para refletir nessa passagem? Será que nós já paramos mesmo para refletir? Eu vou dizer uma coisa, eu penso nela várias e várias vezes. E cada vez que eu leio, ela me assusta mais e mais. Sabe por quê, queridos? Porque essa passagem fala de pessoas que aparentemente seguiam os ensinamentos de Jesus. Eles seguiam os ensinamentos e mais do que isso. Jesus disse que aqueles que criam nele, os milagres os acompanhariam. E essas pessoas estão tendo os milagres acompanhando. Eles disseram para Jesus: Nós não fazíamos milagre no seu nome, nós não expulsávamos demônio, nós não ensinávamos, nós não falávamos do Senhor, nós não profetizávamos em seu nome e as coisas aconteciam na vida das pessoas. Não é isso que está escrito nessa passagem que nós acabamos de ler, queridos? Porém, essas pessoas não foram recebidas por Jesus na vida eterna. E aí eu fico pensando, querido, será que nós também não estamos errando em alguma coisa e que vai fazer com que a gente não seja reconhecido? O que isso pode nos ensinar para que a gente não faça o mesmo? Uma das primeiras coisas que me vem à mente é que nós devemos, para não errar como esses, obedecer. Obedecer e seguir todos os princípios da palavra. Mas, ao mesmo tempo, quando eu começo a pensar, será que obedecer é suficiente? Será que só obedecer é suficiente? Será que só obedecer me leva na presença de Jesus? Porque quando eu leio essa passagem que eu acabei de ler, querido, eu tenho a sensação que eles obedeciam. Será que só obedecer é suficiente? Paulo ele escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,5, ele diz assim: terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Paulo está falando de pessoas que estão no meio da igreja. Ele está alertando Timóteo que Timóteo iria, ao longo do ministério dele, ao longo da vida cristã dele, encontrar muitas pessoas com aparência de piedade. Mas o que significa isso, ter aparência de piedade? Se nós buscarmos a definição do que é piedade, e piedade principalmente colocada nesse texto, nós vamos encontrar que piedade é compaixão pelo sentimento de outra pessoa. E ligado à religião quer dizer virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. O que Paulo está dizendo é que pessoas com aparência de piedade são pessoas que parecem cristãs. Elas vão parecer que seguem a palavra. Às vezes, elas até conhecem a palavra. Elas podem falar em nome de Jesus, pois têm aparência de piedade, mas elas estão longe de ser cristãs de verdade. Sabe, queridos, quando eu leio para aquele texto que nós lemos lá no começo, em Mateus 7,
Eu começo a perceber que é esse tipo de Jesus, de pessoa que Jesus estava se referindo. E isso começa a ser um grande perigo para nós se nós não tomarmos um alerta. O perigo que eu vejo é que nós podemos conhecer muito a palavra, podemos até aparentar uma vida cristã, porém nós podemos estar só na aparência. Nós podemos estar só parecendo cristãos. Conhecer muito a palavra pode nos achar ou nos levar a achar que temos o que é preciso para permanecer em Jesus. Mas podemos estar desenvolvendo uma vida religiosa, que pelo nosso muito conhecimento acaba nos afastando de Jesus. Nós conhecemos tanto, lemos tanto, buscamos tanto, que nós achamos que nós não precisamos de mais nada. E isso começa a nos afastar. Nós começamos, nesse ponto, a obedecer simplesmente. Obedecer sem entender o que estamos fazendo. E muitas vezes, por que estamos fazendo? Queridos, deixa eu dizer uma coisa clara para vocês, antes que comecem a me questionar ou ficar com dúvidas. Eu não estou dizendo que não devemos obedecer a palavra, pelo contrário, eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado com a nossa natureza. Ela é enganosa e muitas vezes nós buscamos de fato desobedecer a palavra. Se nós não desenvolvermos algo mais na nossa vida do que a simples obediência, nós não conseguimos resistir. E Paulo diz isso aos Gálatas. Lá em Gálatas 3, do versículo 23, no versículo 24, Paulo diz exatamente isso aos Gálatas. Ele diz assim, ó: "Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé." Mas o que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que a lei tem que nos levar a um lugar mais alto, que é conhecer a Cristo. Sabe, queridos, infelizmente eu vejo que muitos estão falando somente da obediência, como se somente ela pudesse preencher a nossa ansiedade em Cristo. E quando eu leio esse texto de Gálatas e esse texto de Timóteo, eu percebo que Paulo diz que tem algo muito mais do que simplesmente obedecer. Muito mais do que simplesmente fazer as coisas na tentativa de agradar. Muito mais do que simplesmente fazer. Eu percebo que Deus nunca nos chamou para viver somente de acordo com princípios cristãos. Senão Jesus não tinha vindo, queridos. Quando Paulo escreve que a lei é aquilo que nos leva a Cristo e que a Cristo é aquilo que nós temos que ser ou imitar, como ele mesmo diz, eu percebo que a obediência é um caminho. Na verdade, o que Deus nos chama é para nós termos um relacionamento com Ele, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento com Jesus. E eu percebo que uma das fraquezas hoje da igreja é que muitas igrejas têm ensinado as pessoas a buscar princípios sem ensinar relacionamentos. Viver com Cristo é uma experiência. Viver com Cristo é um relacionamento. Viver com Cristo é mais do que simplesmente obedecer. E o próprio Jesus fala disso. Ele escreve isso lá em Apocalipse. Ele escreve isso para uma igreja em Apocalipse que estava ficando ou que estava começando a viver só nos princípios. Quando ele escreve a igreja de Éfeso, que está lá em Apocalipse 2, Jesus diz nessa carta, ela faz um alerta muito, Jesus diz um alerta muito grande para essa igreja. Ele diz assim, ó, não se esqueçam das primeiras obras. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que essa igreja se esqueceu de quem ela era e o que ela deveria fazer. E ela se desviou da simplicidade do evangelho. Vejam que coisa, queridos. Esse alerta de Jesus à igreja de Éfeso é um exemplo do que pode acontecer conosco.
Jesus diz que nas primeiras obras, essa igreja era poderosa. E as primeiras obras se baseavam no relacionamento com Jesus. Mas que conforme essa igreja foi amadurecendo, ela deixou o relacionamento de lado. Ela deixou as primeiras obras e se tornou religiosa. Vejam, isso está lá em Apocalipse 2, do versículo 2 ao versículo 4. A palavra diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentam o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles eram mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. E aí o versículo 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Queridos, vocês perceberam que Jesus está falando dessa igreja? Jesus está falando que no começo essa igreja fazia a obra, não suportava a maldade, aguentava o sofrimento, aguentava tudo que era colocado sobre ela. Se alguém vinha com falsa doutrina, eles identificavam, eles sofriam com paciência. Porém, eles perderam isso. Eles não amavam mais Jesus como amavam no princípio. Essa igreja se tornou uma igreja de aparências, de religiosidade. Muitos nela tinham, como Paulo escreveu, muitos nela tinham aparência de piedade, mas não conseguiam seguir mais a Jesus da forma como ele tinha, como ele deve ser seguido. Queridos, é disso que eu estou falando essa manhã. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos estar nos tornando pessoas que têm aparência de piedade, e só a aparência. Querem ver só? Lembre-se comigo. Pelo menos eu vou falar um pouco de mim, mas eu acho que eu falo da maioria de vocês. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, logo no comecinho da nossa conversão, quantos aqui de nós conheciam profundamente a palavra? Eu não conhecia, mas eu me apaixonei por Jesus. Eu falava do nome dele, eu orava em nome dele, eu buscava comunhão com ele todos os dias. Eu amava estar com Jesus o tempo todo, mas eu ainda não conhecia a palavra profundamente. E aí eu senti fome e sede de conhecer a palavra, que é o que nós devemos fazer. Para quê? Para que eu conhecesse mais a característica de Jesus. Só que o perigo é que ao invés de conhecer a característica de Jesus e aumentar esse amor, aumentar essa paixão, esse amor tanto que a gente amava Jesus, a gente começa a transformar esse amor em regras. Que nós achamos que o simples dar do coração, o simples doar nosso a Jesus, já não é suficiente, eu preciso seguir as regras. Porque eu vejo tanta pessoa dizendo que eu tenho que seguir regras. E eu começo a seguir regras. Queridos, eu não estou dizendo que obedecer é ruim, entendam isso. Eu estou dizendo que obedecer tem que nos levar a construir um relacionamento maior e melhor com Jesus. Foi assim no começo da nossa conversão. Nós desenvolvemos primeiro o relacionamento antes de conhecer a própria palavra. Esse é o primeiro amor. Antes de nós obedecermos a princípios e valores, nós amávamos a Jesus. E por amá-lo, nós não queríamos desapontá-lo. Nós nem sabíamos o que estava escrito na palavra. A gente só não queria desapontá-lo. A gente só sabia que ele era santo, e porque ele era santo, a gente queria ser santo para não desapontá-lo. Queridos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque buscar a palavra com fome e sede tem que nos levar a conhecer mais a Ele e a buscar mais a Ele. Mas o que mudou então? E o que mudou na própria igreja de Efésios? Mudou quando nós esquecemos, começamos a esquecer o relacionamento e nos preocupamos simplesmente em obedecer.
esquecemos do amor e começamos a querer aparecer que obedecemos, que vivemos de uma forma correta. Deixa eu falar para vocês de novo, não é errado obedecer, pelo contrário, muitas passagens bíblicas falam em obedecer. Porém, o que quero falar a vocês é que a obediência deve me conduzir a um relacionamento melhor e mais profundo com Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu chego nesse nível de relacionamento, obedecer é natural. Foi assim no começo da nossa conversão. Nós começamos a nossa vida com Cristo num profundo relacionamento com Ele, o primeiro amor. Depois começamos a buscar a palavra para conhecer a Ele cada vez mais. Esse deveria ser o motivo. Nós começamos a ver que a obediência é um ponto importante e passamos a nos convencer que somente obedecer iria fazer com que agrademos a Cristo. Isso é a nossa natureza. É isso que Paulo fala da natureza humana com a natureza do espírito. E aí, muitas vezes, nós nos esquecemos que já tínhamos essa comunhão forte com Ele. Com a igreja de Efésios aconteceu isso. E Jesus dá a receita, ou dá o complemento, ou diz como a igreja errou. Lá em Apocalipse 2:5, ele diz assim para essa igreja, ele diz, lembrem-se de quando vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Sabe o que nós fazíamos no princípio? Nós amávamos Jesus. Nós buscávamos Ele com verdadeiro amor no coração. Nós não estávamos muito preocupados com as coisas ao nosso redor, nós simplesmente amávamos. Jesus está ensinando essa igreja, volte ao nível de relacionamento que vocês tinham comigo. Voltem a ponto de me amar verdadeiramente como vocês amavam. Porque quando nós amamos verdadeiramente alguém, nós não vamos fazer nada para afastar essa pessoa de nós. E aí obedecer se transforma numa coisa natural. Por quê, queridos? Por que não nos relacionamos de fato com Jesus, com a intensidade e o amor que esse relacionamento exige? Conhecer a palavra, nós devemos conhecer a palavra não para buscar simplesmente obedecer, mas para saber quem de verdade é Cristo. E quando nós começamos a descobrir isso aumenta o nosso relacionamento. Pois um dos princípios, a coisa que mais envolve o princípio num relacionamento é a confiança. E quando nós conhecemos Jesus, nós percebemos que ele nunca nos desaponta. Ele nunca nos desaponta. Ah, mas pastor, tem vezes que eu estou ali e eu acho que Jesus me decepcionou. Não. Ele se decepcionou porque você colocou sua expectativa numa coisa que não era dele, numa coisa que era sua vontade, era seu desejo. E aí, quando o nosso desejo não é satisfeito, quando a nossa vontade não é satisfeita, e muitas vezes o nosso desejo, a nossa vontade, nós nem levamos ao Senhor. Nós simplesmente queremos que Ele realize, porque é a nossa vontade. E quando Ele não realiza, nós nos frustramos. E quando nós nos frustramos, nós transferimos essa frustração para Ele, como se Ele tivesse a obrigatoriedade de satisfazer e atender os nossos desejos. Porém, quando nós nos relacionamos verdadeiramente com Cristo, quando nós verdadeiramente amamos a Jesus, a nossa expectativa está naquilo que Ele espera de nós. E aí, as frustrações diminuem. Agora, muitas vezes, dentro do nosso sistema que a gente vive, nós somos ensinados a esperar de Jesus méritos. E por isso nós somos ensinados a obedecer e a obedecer e a obedecer para ver se Jesus atende aquilo que nós queremos, porque nós estamos sendo bonzinhos em obedecê-lo. De novo, queridos, eu não estou dizendo que obedecer é errado. Eu estou dizendo que nós podemos estar obedecendo do jeito errado.
Quando nós começamos a fazer as coisas imaginando que pela nossa força nós vamos fazer com que as coisas sejam atendidas, nós estamos deixando de lado a importância do Espírito Santo na nossa vida. Uma vida somente baseada nos princípios é uma vida impotente, porque isso torna a nossa experiência cristã uma religião, em vez de um relacionamento. E nós vamos sempre viver uma vida cristã do tipo, eu faço isso, então eu espero que Deus faça isso. E não é assim a vida cristã. Deus é Deus. Ele faz se ele quiser e ele continua sendo Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Paulo diz isso lá em Gálatas 5, do versículo 16 ao 18, ele diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Querido, ser guiado pelo Espírito é ter um relacionamento tão pleno com Jesus, que tudo que está na lei, tudo o que Jesus ensina, está tão forte dentro do nosso coração, que nós agimos naturalmente, nós fazemos naturalmente, nós cumprimos naturalmente. O que Paulo está dizendo é que para não obedecer, não diz para nós não obedecermos à lei. Ele diz que há algo mais acima da lei. Ele diz que há o Espírito Santo de Deus sobre nós. Jesus disse isso. Eu vou, mas eu deixo o Consolador. E ele vos ensinará tudo que o Pai espera de vocês. É ele que nos guia. Se nós temos um profundo relacionamento com Jesus e permitirmos que ele guie as nossas vidas, nós passamos a entender o que é fundamental. E aí obedecer é fácil demais. É fácil demais, porque será um prazer obedecer a Jesus, mesmo quando a obediência vai em desacordo com aquilo que eu quero. Porque meu prazer estará em obedecer a Jesus. Meu prazer estará em viver a vida com Ele e não satisfazer a minha vontade. É isso que relacionamento traz. E aí a gente começa a entender o que João diz lá em 1 João 5,3. Ele diz assim, porque nisso, olha, presta atenção, nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Mas eu só consigo obedecer quando eu entendo o amor. Quando esse amor está enraizado no meu coração. Porque aí, com esse amor enraizado no meu coração, eu entendo o relacionamento. E quando eu entendo o relacionamento, não é pesado. Não é pesado porque me agrada. Não é pesado porque, assim como uma noiva quer agradar o seu noivo, eu vou querer agradar a Jesus. E eu passo a viver essa vida de relacionamento com Ele. Quando nós amamos de verdade, nós não temos mais o peso dos mandamentos sobre nós. Nós não temos o peso daquela obediência, obedeça, faça isso, faça aquilo, porque cumprir a vontade de Jesus vai ser natural. Queridos, é isso que nós precisamos entender. Se vocês pegarem a Bíblia toda, a Bíblia é um livro de relacionamentos. Um livro que nos ensina o que de fato é importante é o relacionamento com Deus. Peguem os heróis da fé. Pega qualquer um dos heróis da fé. Sabe por que eles foram heróis? Porque eles tiveram um profundo relacionamento com Deus. Abraão chegou a jantar com Deus, comeu carneirinho com lentilha com Deus. Olhou nos olhos de Deus e perguntou para Deus, ainda questionou Deus quando ele falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Vocês querem relacionamento maior do que esse? Queridos, todos os heróis da fé se relacionavam com Deus. Se nós formos falar que eles fizeram alguma coisa por merecimento, porque obedeceram a palavra,
porque seguir os princípios, ixi, o que eu ia falar de Davi? Que pisava na jaca mais do que qualquer um. Mas que Deus virou e falou: esse era um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque ele tinha relacionamento, ele conhecia Deus. Ele podia pisar na jaca, como a gente diz, mas ele sabia o tempo que ele tinha que voltar. Ele sabia quem Deus era e quem ele era. Queridos, relacionamento é a chave. E vocês querem ver isso na Bíblia? O próprio Deus dizendo para nós que relacionamento é a chave. Anotem esse versículo, Jeremias 9, do 23 ao 24. Prestem atenção, porque é Deus falando. Jeremias 9, versículo 23 e 24. A palavra diz assim: assim diz o Senhor, é a palavra dele, é ele falando pela boca do profeta. Assim diz o Senhor: quem tem muito conhecimento não deve se orgulhar disso. O homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder, nem o rico das suas riquezas. O único motivo de se gloriar diante de todo esse povo deve ser me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor, que mostra ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que se nós temos que bater no peito e dizer eu tenho uma coisa, não é o conhecimento da palavra, não é aquilo que eu posso juntar nesse mundo, não é aquilo que eu posso carregar comigo, mas é o fato de eu poder olhar nos olhos do meu irmão e dizer: eu conheço a Deus, eu sei quem é Jesus. Queridos, Paulo podia fazer isso, e podia fazer com uma ousadia tão grande, que ele podia virar nos olhos de qualquer irmão e dizer assim: sede meus imitadores, como sou imitador de Cristo. Isso é relacionamento. É relacionamento. Ele estava dizendo para os outros: olha para mim, já que você não consegue olhar para Cristo, porque você não vê, olha para mim. Porque eu tenho um relacionamento tão grande com Cristo, que eu só faço aquilo que ele faria. Isso é relacionamento. Queridos, o que Deus está dizendo para nós hoje é que nós devemos cada vez mais buscar a sua face. A sua face, não suas mãos. Isso é relacionamento. Deus quer um povo que se relacione com Ele. E depois viver uma vida de princípios vai ser tranquilo, não vai ser penoso, porque como Deus disse em Jeremias, se nós de fato conhecermos o Senhor, nós vamos saber que Ele é o verdadeiro amor, que Ele é a verdade e que Ele é a justiça sobre todo o mundo. Isso só com relacionamento. Relacionar-se com Deus significa entender o que Ele espera de nós. E o que eu busco na palavra, então? As características de Deus. O amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele, para que cada vez mais eu confie nele, eu entenda que ele é quem ele diz que é, e que eu posso colocar as minhas vidas na mão dele, porque ele fará o que tem que ser feito, para que a minha vida aqui nessa terra seja boa, perfeita e agradável, segundo a vontade dele, não segundo o meu desejo, porque a vontade dele é melhor. Queridos, nós precisamos estudar a Bíblia muitas vezes, e sabe para quê? Para que a Bíblia seja um espelho para identificar o que está errado em nós. Porque quem lê a Bíblia e não percebe que está errando, ou quem lê a Bíblia e acha que aquilo é para o irmão que está do lado dele, não entendeu a correção que Deus está trazendo. E a busca do verdadeiro reconhecimento, de estudar e estudar e estudar a palavra, sabe para que é? Não é para que a gente transborde em conhecimento. É porque cada dia que eu estudo, eu entendo que tem uma coisa errada em mim. E eu deixo de tentar viver pela regra e peço que Deus me conserte para que eu tenha mais relacionamento com Ele. A Bíblia é um espelho, queridos.
A Bíblia não é um livro de regras, mas a Bíblia é um livro que nos leva a ter um profundo, mas um profundo conhecimento do nosso Criador, do nosso Deus. Tem um cristão que eu gosto muito dos livros dele, que ele chama-se A.W. Tozer, um tremendo cristão. E ele tem uma frase, queridos, que resume bem isso que eu estou falando para vocês. Ele diz assim: enquanto alguns procuram erros na Bíblia e enganos nas traduções, um homem sincero, com uma Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Queridos, a Bíblia é para achar o que está errado em nós. Não é para a gente ficar argumentando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Querido, quando nós lemos a Bíblia e começamos a dizer que não concordamos com isso e com aquilo, é porque nós estamos cegos para os erros que existem em nós. Nós estamos muito mais preocupados em nos justificar e muitas vezes justificar os nossos erros do que buscar um verdadeiro relacionamento. E eu já estou encerrando. Quando nós voltamos no texto que nós começamos, o que eu percebo é que aqueles homens que foram recusados, homens e mulheres que foram recusados por Jesus, apesar de terem aparência de cristãos, eles foram rejeitados, porque eles não tinham relacionamento com Jesus. Por isso que Jesus diz a ele: eu não os conheço. Eu não sei quem vocês são. Vocês tinham só aparência. Vocês nunca procuraram me conhecer. Queridos, a nossa procura tem que ser como Jeremias, como está no livro de Jeremias. Se nós temos que nos gloriar de alguma coisa nas nossas vidas, nós temos que nos gloriar de que nós conhecemos ao Senhor. As pessoas não têm que olhar para nós e dizer assim, lá vai uma pessoa que conhece muito da palavra. Lá vai uma pessoa que sabe falar bem. Não, as pessoas têm que olhar para nós e dizer, lá vai um cristão que conhece verdadeiramente a Cristo. Essa é a diferença, queridos. Como Jesus disse à igreja de Éfeso, nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar àquele amor que era livre, era solto. Jesus era tudo para nós. Como ele disse lá em Apocalipse 2:5, lembrem-se de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Nós temos que voltar, queridos. Jesus está aqui hoje. E ele quer que a gente lembre aonde nós caímos. Aonde nós perdemos o foco do relacionamento. E ele quer trazer de volta todo esse relacionamento nos nossos corações. Porque aí sim, nós seremos cheios do Espírito e faremos aquilo que Jesus quer que façamos. Amém, queridos?